Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de dezembro, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 3 ao capítulo 5, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E não de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa maravilhosa, João nos fala aqui. João, ele nos diz que nós temos uma natureza pecaminosa, que somos tendenciosos ao pecado. Mas quando conhecemos a Cristo, nós dizemos não ao pecado. O pecado passa a ser um acidente. Como ele bem disse, quem conhece a ele não vive pecando, né? E se tão pouco como nós falamos ontem, você pecar, há um advogado perante o Pai chamado Jesus Cristo. Logo no primeiro capítulo, ele nos ensina a receita. Se por um acaso, né, na sua trajetória aqui nessa terra, você pecar, porque todos nós pecamos, não na prática contínua, mas por acidente, ele diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado e te purificar de toda injustiça. Então não podemos nos acomodar, né? E nos acostumar a viver uma vida de pecado. Porque se assim fizermos, não somos filhos de Deus, mas filhos do diabo. É isso que João está nos dizendo. Ele diz assim: nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odiar. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e permanente em si.
Nisto sabemos o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão a padecer de necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra, nem de língua, mas de fato a verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E aí ele vai falar dos falsos profetas. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se estes procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído a falar pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e vem, e presentemente já está no mundo. Olha só o que João disse há tanto tempo atrás, não é? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é simples de entender o que João nos fala, não é? Muito simples. Não se deixe enganar. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em nós que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, né? A palavra diz que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto
é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples, não é? Mais firme esta palavra de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus, todo aquele que ama, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque é o Espírito que é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, e aquele que não crê, que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por ele. É simples assim o Evangelho. E aí ele vai falar por último agora do poder da intercessão. Olha que coisa linda. Eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, e vós outros que credes no nome de Jesus, Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtivemos o pedido que lhe temos feito. Se alguém vir ao seu irmão cometer o pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará a vida. Ao que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por estes não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Isto é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de ti e queremos que a tua palavra penetre em nós e que dia após dia nós consigamos prosseguir em ti, conhecendo e praticando a tua palavra. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.